Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser online e nós vamos recuperar o nosso conhecimento quando a gente fez o estudo sobre as formas geométricas, lembra? Nós estudamos as formas geométricas planas e as formas geométricas sólidas. E sabe qual foi a nossa dúvida? Foi identificar o que é uma vértice. Lembra que a gente alguém apresentou dificuldade em descobrir nas formas geométricas sólidas o que é uma vértice, o que é uma aresta e o que são faces. E hoje a gente vai fazer um mão na massa juntos. A professora trouxe aqui 3 formas geométricas sólidas. A gente tem aqui a pirâmide de base quadrada. Você percebe que o formato que eu tenho aqui embaixo é de um quadrado. Você lembra o que é um quadrado? Muito bem! É a figura geométrica plana que tem os 4 lados iguais. E aqui a gente vai ter uma forma geométrica sólida, o prisma. Na aula de matemática passada, alguém já viu esse assunto e a gente ficou para discutir mais o conhecimento sobre o que são faces de uma figura e o que são vértices e o que são arestas. Então, aí na sua casa você pode fazer essas formas geométricas. Olha que bacana, eu usei pedaços de batata doce, você pode usar os pedacinhos de batata doces e usar varetos ou palitinhos de churrasco ou aí no seu quintal, pegar uns varetozinhos, um palito de fósforo e montar a sua própria figura geométrica sólida. Aqui a gente tem o prisma. Aqui a gente tem a pirâmide de base quadrada e a gente tem o prisma de base hexagonal. Se você colocar essa figura aqui, ó, em cima de um papel e você traçar com a sua caneta esse formato aqui embaixo, quando você retirar, você vai ter uma base pentagonal. Aqui você vai passar o lápis nessa forma geométrica. Quando você retirar essa figura, você vai ter uma base quadrada. Então, lembra da nossa caixinha, né? Essa caixinha. E agora a gente vai descobrir. Olha só, o que são faces? Vamos fazer isso na prática? Então, essa caixa, ela representa uma figura geométrica paralelepípedo. Vamos ler comigo? Paralelepípedo. Esta é a forma geométrica desta caixa. Nessa caixa, você vai ter aqui, ó, as faces. Olha como é fácil de você entender. Ah, professora, as faces são os lados da caixa? Sim. Olha só, na primeira face eu tenho a letra M. Na segunda face eu tenho a letra S. Na terceira face eu tenho a letra T. Na quarta face eu tenho a letra E. Na quinta face eu tenho a letra R. E na última face, eu tenho a letra U. Então, faces são os lados da figura. Bacana? Agora, se você já entendeu o que são faces, tá? As faces dessa figura é esse lado que você já identificou. A primeira face está identificada pelas letras M, a letra M, e as demais faces também estão identificadas pelas letras do alfabeto.
faces, repete comigo, lados. Então, as faces são os lados. Vamos agora, a gente viu as faces do paralelepípedo. Agora a gente vai ver a face desta pirâmide de base quadrada. Imagina agora, olha só, o que são faces? Isso mesmo, as faces são os lados da figura. Então, quantas faces você conseguiu identificar na caixa, nesse paralelepípedo? Vamos fazer esse desafio? Descobrir quantas faces tem essa caixa? Eu já te dei uma dica. Ela está representada pelas letras do alfabeto. Agora nós vamos à nossa pirâmide. Olha só, imagina que aqui, ó, eu estou cobrindo. Aqui eu tenho uma face. Agora vamos marcar bem direitinho para que a gente não se confunda. Vou deixar aqui marcado essa face. Agora vamos para a segunda face. Agora nós vamos fazer a terceira face. E agora a última face. Descobriu quantas faces tem esta figura geométrica? Agora imagina que você tem agora, nesse prisma, vamos agora descobrir quantas faces tem o prisma. Faces são os lados. Então vamos imaginar. Vamos marcar que a gente já fez a primeira face. 2, 3, 4, 5. Vamos à parte de baixo, 6, e a parte de cima, 7. Então, quantas faces tem o prisma? Agora que você já sabe o que são faces, vamos conceituar agora o que são arestas. Lembra que alguém ficou com essa dúvida? Repete comigo a palavra aresta. Aresta são essas varetas. As arestas são as varetas que você encontra na figura geométrica, ou esses pontos aqui, ó, que formam e que vai ligar as faces. Então, observe que cada figura geométrica tem arestas diferentes. Então, o que são as arestas? Você vai dizer que as arestas são esses pontos que eu vou chamar de palitos. Olha só, observe agora nessa pirâmide quantas arestas você vai encontrar. Começa a contar as varetas. Esses pontos que estão ligando e esses palitos que você pode fazer aí com varetas aí na sua casa são chamadas de aresta. Então, quantas arestas você acha que tem nessa pirâmide? E quantas arestas você acha que vai ter nesse prisma? Lembrando, arestas são as varinhas que estão ligando um ponto ao outro. Agora que você já sabe o que são as faces, agora que você já descobriu o que são faces e que você já descobriu o que são aresta, o que resta dessas figuras geométricas são vértices. E sabe o que são vértices? Esses pontos que a professora usou. Aqui eu usei batatas. Aqui eu usei, tá? Umas saca-rolhas que vem no vinho, que tampa a garrafinha de vinho. Eu recortei e fiz os pontos. Cada ponto desse que você observa nessa figura são chamadas de vértice. Repete comigo. O que são vértices? Isso mesmo. As vértices são os pontos que ligam as arestas. Bacana? Se na sua casa tiver aí acerola, batata,
você pode fazer essas ligações. Olha, quantas arestas você acha que vai ter no prisma? Vamos contar? Quantas arestas tem no prisma e quantas arestas a professora usou na pirâmide. Bacana? Entendeu agora o que são arestas? Se aqui fosse acerola, se eu colocasse a acerola para ligar essas arestas aqui, eu chamaria as acerolas de vértice. Se for como é batata, quem são as vértices? A batata. Se fosse laranja, quem seria as vértices? A laranja, porque é ela que está segurando as arestas, que são as varas, ou que são o palito de churrasco, ou graveto, ou palito de fósforo, ou palito de dente que você pode usar. Então, aqui as cortiças e que está segurando as arestas. Então, essa aqui são vértices. O nosso desafio agora vai acontecer com o nosso exercício de fixação no livro. Bacana? Agora eu aguardo você respondendo os desafios. Vamos fazer a escrita da palavra vértice. Vamos fazer a escrita da palavra faces, aresta e paralelepípedo.